Seja muito bem-vindo. Este é o nosso segundo vídeo sobre liderança cristã e vamos falar sobre a seguinte temática: princípios cristãos de liderança eficaz. A Bíblia nos revela princípios que devem reger a nossa conduta como líderes cristãos, tanto na vida profissional como ministerial. Eu vou apresentar alguns princípios, separando-os em três categorias, que é vida pessoal, relações humanas e cumprir a missão. Vamos então para o nosso primeiro aspecto a ser analisado. Em relação à vida pessoal, é importante que você leia 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 12. Feita a leitura, você volta para o vídeo para que tenha uma compreensão adequada do que vai ser dito e aquilo que Deus expressa em sua palavra. Afinal de contas, é liderança cristã fundamentada nas Escrituras Sagradas. Feita a leitura, você observou que a autoridade externa de um líder lhe é conferida pela organização ou pelo grupo, mas a sua autoridade interna nasce de seu caráter. As qualificações do líder cristão, listadas no texto bíblico indicado, enfatizam o caráter que está acima das habilidades técnicas. Às vezes, a pessoa pode ter uma baita oratória, uma performance muito boa no altar, na congregação ou na igreja, mas ainda assim deixar a desejar nesse quesito espiritual, conforme a proposta dada pelo próprio Deus. Outra coisa interessante é que quando a gente se reporta lá ao Antigo Testamento, o profeta Daniel demonstrou que isto também é verdade na vida profissional. Ele trabalhava para o rei, ele estava a serviço real e era um rei pagão. Mas Daniel foi um grande estadista. Nesse sentido secular, aplica-se a mesma verdade. A autoridade interna nasce de seu caráter. E o caráter deve ser cristão. Cristo precisa ser formado em nós, de modo que cada vez mais venhamos nos parecer com ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa bendita de Cristo Jesus. Uma outra coisa que precisa ser dita é sobre a confiança como um ingrediente essencial à liderança. Acredite em mim, ninguém segue um líder em quem não confia. Apenas obedece ao chefe por respeito à hierarquia. E se seus liderados não confiam em você, você é um chefe, mas não um líder. O terceiro aspecto a ser levantado dentro da vida pessoal de um líder é que este quesito sempre afeta a sua liderança. Como assim? Vou explicar. Muitos acreditam que podem ter uma vida imoral e ainda agir profissionalmente. No entanto, a vida pessoal de um líder afeta a sua autoridade e as suas ações de liderança. Líderes que não cuidam de sua integridade, da sua vida familiar e de seu desenvolvimento rumo à maturidade cristã, um dia deixarão de ser líderes para apenas tornarem-se chefes. E isto é válido também para o campo pessoal. Vamos passar agora para as relações humanas, que é a segunda categoria proposta neste vídeo. É preciso ler os textos indicados. João 13, versículo 12 até o 20, Lucas, capítulo 22, do 24 até o 27, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o 12. Feito a leitura destes três textos, você pode continuar neste vídeo para a gente analisar essa questão relacionada às relações humanas. Porque o líder
é alguém que influencia as pessoas de forma proposital. Eu coloquei na parte inferior, mas está dentro do bojo, dentro das relações humanas. E quando eu menciono isto, é porque o líder deseja levar as pessoas não só ao objetivo, isto é, a cumprir a cumprir e atender a visão, a compreender esta visão, mas a tarefa, ele vai além disto. Ele quer estimular as pessoas no seu próprio desenvolvimento, porque tem a perspectiva de alguém que vê mais longe. Ele olha para o horizonte, porque a sua chamada vem de onde? De Deus. De modo que, quando a gente analisa os textos bíblicos, a gente vai perceber que os líderes estão sempre investindo no desenvolvimento dos liderados. Você é um líder, precisa influenciar as pessoas. É necessário desenvolver os seus liderados, isto é, capacitar, isso mesmo, capacitar as pessoas. Agora, dentro dessas relações humanas, o líder é um servo. Se ele é um servo, ele coloca a pessoa humana no centro das coisas. Às vezes a gente inverte as coisas. A gente coloca o cargo no centro de todas as coisas, a função que nós desempenhamos no centro de todas as coisas, e ignoramos o principal, que são as pessoas. Porque o líder, ele tem esse viés servil, ele precisa zelar pela saúde completa do grupo. Se alguém está doente dentro daquele grupo, da congregação, por exemplo, ele precisa cuidar pela saúde, que é emocional, física e espiritual. O líder, como servo, é alguém que vai defender o grupo contra os inimigos de fora. Ele vai estar sempre pronto, atento, vigilante. Mas ele vai também defender contra os inimigos de dentro. Pessoas que começam a minar as relações eclesiásticas, pessoas que precisam ser disciplinadas, pessoas que precisam ser trabalhadas nesse viés de disciplina, de admoestação, de orientação, de instrução espiritual, entre outras coisas. Mas o líder, como servo, ele precisa motivar não apenas alguns, não apenas estar motivado, mas motivar todos para o trabalho de Deus. Se não houver essa motivação global, plena, uma referência à igreja toda, o líder está falhando como servo. Mas o líder precisa suprir as necessidades em todas as áreas da vida do seu grupo. Mas o líder, eu coloquei aqui, que ele zela por um espírito de equipe. E quando ele faz isto, é essencial para quê? Qual a finalidade? Para alcançar resultados excepcionais. Muitos grupos são apenas isto, um grupo de trabalho. Mas o líder vai aglutinar pessoas em torno de um ideal e maximiza seus potenciais de produtividade. Todo ser humano tem um potencial e precisa ser desenvolvido. Você, como líder, precisa enxergar nas pessoas esse potencial que vem de Deus e aperfeiçoar os tais. Aperfeiçoar as pessoas para que elas venham se desenvolver inseridas, naturalmente, no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Se eu falei sobre a vida pessoal, primeira categoria, a segunda, as relações humanas, eu preciso avançar e falar sobre a terceira e última categoria, que é cumprir a missão. Temos uma missão chamada trinitariana, que eu não vou tratar aqui.
a missão da igreja para consigo mesma, a missão da igreja para com Deus e a missão da igreja para com o mundo. Para se ter uma ideia, quando eu falo para com Deus, a igreja precisa adorar o Senhor, louvar o Senhor, entre outras coisas. Para ela mesma, ela precisa aperfeiçoar os santos, edificar e etc e tal. E no tocante ao mundo, ela faz beneficência, ação social, ela faz evangelismo e missões transculturais e por aí vai. Mas o nosso foco aqui é cumprir a missão. E eu coloquei acima, o líder, ele é um visionário. Quando fala que é um visionário, ele tem bem claro em sua mente, no seu coração, e deseja fazer, e sabe fazer e aonde vai chegar. Ele tem na sua mente assim, o que deseja fazer, o que eu vou realizar é isto, isto, isto. Ele sabe até mesmo como fazer e ainda onde ele vai chegar. Desta forma, ele é um visionário. Ele tem os seus objetivos traçados. Se alguém não sabe para onde vai, todos os ventos lhe são contrários. Já disse Sêneca. Mas além de ser um visionário, ele precisa ser um capacitador. O professor, por exemplo, ele atua como um facilitador. O líder precisa atuar como um capacitador, no sentido que ele vai treinar e vai liberar os liderados para aumentar a produção, essa produtividade relacionada ao trabalho cristão, que é um trabalho real, porque nós somos servos ou súditos do Rei Jesus. A autocracia aumenta a produtividade por um tempo, mas gera submissão burra. Resultados excepcionais surgem de uma delegação de responsabilidade somada à delegação de autoridade, treinamento acompanhado de liberdade de ação. Tudo isto junto e misturado. Mas o líder é um pacificador, não é apenas um visionário e um capacitador. Ele é pacificador. O líder não é alguém que gosta de ver o circo pegar fogo. Pelo contrário, é alguém que vai resolver os problemas e vai perseverar até o fim. Todos os problemas que surgem em todos os projetos e em todas as relações humanas, ele vai saber lidar. Ele saberá como agir. Ele vai gerenciar finanças, vai resolver conflitos, vai correr riscos para preservar na busca de sua missão. Agora que a gente viu estas coisas, eu quero fazer um exercício. Trata-se de uma autoavaliação. Levando em consideração as três categorias analisadas agora há pouco, eu quero fazer algumas perguntas dentro de cada aspecto e você vai dar uma nota, de 1 a 10. Comecemos pela vida pessoal. Pergunto para o irmão e irmã: a sua autoridade moral e espiritual nasce do seu interior em relação ao caráter? Nasce do caráter aqui, ó, de dentro. A segunda pergunta: você atrai pessoas pelo exemplo e não só pela autoridade? Porque tem gente que tem autoridade por conta de um cargo, de um título, quando não de uma função exercida no meio da igreja. E as pessoas vão segui-lo. Mas não é só pela autoridade. Você consegue atrair pessoas pelo exemplo? Terceira pergunta: você zela pela caminhada com Deus? Você se esmera nesse aspecto devocional de ler a Bíblia, de orar, ter vida de oração, não apenas alguns momentos, de ter vida com Deus, consequentemente com as pessoas no seu entorno.
É uma outra pergunta que precisa ser dada uma resposta nessa avaliação. Quarta pergunta: você cuida da sua vida familiar? Se um líder, uma referência ao pastor, ele não cuida da sua própria família, que é uma família, vou dizer assim, menor, ele não tem condições morais e espirituais para cuidar de uma família maior numa referência à igreja. Ademais, a Bíblia diz que o líder tem que cuidar primeiramente de si mesmo e da sã doutrina. Cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Cuidar de sua vida pessoal, que a gente já viu, cuidar da sã doutrina e, por tabela, da sua própria família. E faço a pergunta: você cuida da sua vida familiar? É importante porque a autoridade vem justamente da vida pessoal e familiar. Está atrelado. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Quinta pergunta: você investe no seu desenvolvimento pessoal? A gente fala porque através do pensamento, e a gente pensa por meio daquilo que a gente lê, que a gente absorve em termos de dados, informações, conhecimentos. Você se aperfeiçoa ou desenvolve pessoalmente, que é através da educação, não apenas ou meramente secular, uma educação cristã, que é justamente a base de todas as coisas. Sexta pergunta: os seus liderados confiam em você? Ou você é alguém que recebe uma informação, passa adiante e causa certo constrangimento a quem lhe passou aquele conteúdo, aquele teor? Porque o líder precisa agir com discrição. Ele tem que ser uma pessoa confiável. Os seus liderados confiam em você? Você é professor da escola bíblica dominical. Os seus alunos podem confiar em você, ciente de que você vai realmente se preparar e dar o máximo para que possa fazer e aplicar a melhor aula de sua vida? Porque as pessoas saem daí de suas casas, vão para as igrejas e querem aprender a palavra de Deus. E se o professor não tiver zelo e cuidado, disciplina também, ele não vai se preparar. Não se preparando, ele vai prejudicar aquela turma que está ansiosa pelo ensino da palavra de Deus. Por isso que, vez ou outra, eu digo: se você é professor de escola bíblica dominical, não se preparou, faça um favor para a igreja, para a sua classe. Não lecione. Deixa que alguém que leu, preparou, realize a tarefa. Porque a gente não pode, conforme Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, trabalhar na obra do Senhor de uma forma desleixada ou relaxadamente. A gente tem que ter brio. A gente precisa ter realmente comprometimento com a obra de Deus. A sétima pergunta é se você age com profissionalismo sem descuidar de si mesmo. Esse profissionalismo aqui é de uma forma positiva. Como profissional, na área secular, você vai agir com ética, com a postura coerente com a função desempenhada, não é verdade? Na igreja, não é diferente. Você precisa ser profissional. Estou me referindo assim a uma competência, entre outras coisas. Eu falei sobre a vida pessoal. Inúmeras perguntas, foram 7. Vou falar mais 7 agora de forma rápida e você vai anotando, não necessariamente as perguntas, mas vai dando nota para você e depois tira lá a média. Nas relações humanas, você influencia as pessoas de uma forma proposital? 2, você quer que as pessoas cresçam e se desenvolvam? 3, você zela pela sua saúde psicológica, digo,
Você zela pela saúde psicológica dos seus liderados? Você defende os seus liderados contra os inimigos de dentro? Você defende os seus liderados contra os inimigos de fora? Você constantemente é motivo dos seus liderados? Ou seja, os seus liderados sempre está tendo você em, em grande estima, afinal de contas, esse é um bom líder. Essa é uma líder excepcional. É uma líder caprichosa. É uma pessoa fenomenal. Tem um carisma, tem uma gentileza, tem uma discrição, age com transparência, entre outras coisas. E você faz o seu grupo se transformar em uma equipe, em um grupo realmente, se transformar em uma equipe de trabalho, ou seja, o grupo de trabalho ele se torna uma equipe, ou cada um vai fazer as suas coisas de uma forma separada? A gente tem que unir forças, unir mentes, corações, porque juntos podemos fazer muito mais. Acredite nisso. O último aspecto é cumprir a missão. E sobre isto, mais algumas perguntas para você fazer a sua própria avaliação. É um exame introspectivo enquanto eu falo, e vai anotando aí, de 1 a 10. Você tem claramente em sua mente onde você pretende chegar? Ah, eu não sei para onde eu estou indo, muito menos para onde eu vou chegar. Então você não é um líder. Não sabe para onde vai, o que fazer, como fazer. Você precisa, literalmente, sentar, aprender, para aí sim saber onde vai chegar e liderar outras pessoas. Caso contrário, você só vai conduzir as pessoas de uma forma cega a lugar algum. Segunda pergunta nesse último item, cumprir a missão. Você exerce autoridade sem ser dominador? A pergunta é pertinente porque algumas pessoas acham que vão ganhar a confiança, a razão no grito. São autoritárias, agem de uma forma ditatorial. São pessoas que têm aquela voz de mando e comando. E ai das pessoas que não seguirem à risca aquela cartilha já estabelecida por ela. Você exerce a autoridade sem ser dominador, tipo, pelo exemplo, pela dedicação, porque as pessoas confiam em você? Uma outra pergunta, que é a terceira: você investe na capacitação das pessoas para produzirem mais e mais? Às vezes, o investimento é na forma de um item que vai favorecer o aprendizado. Você observa que alguém está desprovido de material, de um manual, de um livro, de um recurso que é necessário para a realização daquela obra. Você faz um investimento, não é um gasto, sempre será um investimento. Mas não se aplica somente a livros, não. Existem muitos outros recursos que são investimentos. Aí a pergunta volta a ser feita, não como outra, mas a mesma pergunta. Você investe na capacitação de pessoas para produzirem mais? Você delega responsabilidades e também autoridade? Porque quando você delega autoridade, você vai mostrar não apenas o que fazer, mas como fazer. E a pessoa há de realizar. Você dá treinamento ou uma capacitação e depois deixa seus liderados agir, tem que confiar naquilo que você ensinou. Ah, não vai ser da mesma forma que você idealizou, mas é da forma que eles aprenderam, que assimilaram. E você pode continuar dando outros treinamentos para que eles possam, o quê? Cada vez mais se aperfeiçoarem. Você gerencia as finanças com eficiência e honestidade? E a última pergunta: você resolve os problemas e
vai em frente, resolvido aquele conflito, aquilo que te desafiava, aquilo que às vezes embaraçava, já está resolvido, segue em frente numa boa, não fica remoendo, voltando atrás. Afinal de contas, já está resolvido. Para que ficar voltando atrás? Segue em frente. Pelo menos é a nossa proposta. Espero que tenha ajudado e a gente vai continuar com essa série Liderança Cristã. Se porventura você não assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo 1, vai lá, assiste o vídeo de número 1 e prossiga os demais, porque você só tem a ganhar. Assim como, à medida que eu leio, que eu aprendo, eu vou compartilhando com você e você não vai reter essas informações. Você vai aplicar na sua vida, mas também transferir conhecimento para outras pessoas, ensinar outras pessoas a fazerem, quando não igual, senão melhor do que este. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo.